drogas mais consumidas neste vale. Ramatis. As bebidas alcoólicas são sintetizadas ali mesmo, não havendo necessidade de serem adquiridas em outros lugares. Ademais, é possível para um espírito vicioso plasmar o efeito do álcool em seu perispírito apenas com a força do pensamento, assim como simular todas as reações que as bebidas alcoólicas provocam no organismo humano. Ou seja, muitos vivem no mais intenso dos ébrios sem consumir uma única gota de álcool. Porém, algumas drogas, centenas de vezes mais pesadas que aquelas encontradas nas mãos dos traficantes, são produzidas a partir de componentes químicos catalogados em vossa tabela periódica. Pois alguns dos mais brilhantes químicos, corrompidos pela força do mal, trataram de desenvolver drogas pesadíssimas, de efeito estarrecedor. 149. E qual a razão para terem desenvolvido drogas tão pesadas? Ramatis. Depois de algum tempo consumindo as drogas mais pesadas que existem no seio de vossa sociedade, ou tendo sido vítimas de alguma overdose, é necessário buscar algo que possua um efeito mais intenso e prolongado. Pois ao contrário do que gostariam, os drogaditos costumam ficar mais angustiados com o frequente uso das drogas, e isto lhes exige o uso de substâncias mais fortes. Neste vale, aqueles drogaditos que se encontram na forma de árvores retorcidas, passam por estágios mais severos e suas deformidades irão requerer encarnações dificílimas para que desapareçam. Sua situação alcança o último grau de intoxicação a qual o perispírito é capaz de suportar. Dentro em breve tais irmãos deverão entrar numa espécie de convulsão epileptiforme e seu perispírito iniciará todo um processo de expurgo toxínico. Mas até que este momento chegue, utilizam de drogas pesadíssimas a fim de sustentarem o triste vício. 150. E qual o tempo médio de duração destas convulsões? Ramatis. Uma vez que o perispírito chegue ao seu limite de saturação, o acesso convulsivo levará meses para cessar. É como se um indivíduo sofresse ininterruptamente todo um processo de limpeza psíquica, com reações somáticas descontroladas. Após o cessar convulsivo caem desfalecidos, como que estivessem num profundo estado de vida vegetativa. Então são recolhidos pelos socorristas para locais de recuperação. 151. Apesar de sabermos que o cigarro possui substâncias nocivas à saúde, entretanto seu uso é ostensivo em todo o planeta. Em nível espiritual, quais os males que o cigarro é capaz de produzir? Ramatis. O cigarro causa o estancamento dos nadis, o que impede a comunicação entre os centros de força ou motos vorticosos. A consequente desvitalização perispiritual inicia um processo de fossilização de certos tecidos perispirituais, que por sua vez, ao perderem a elasticidade, adensam o perispírito, tornando mais receptivo das energias de baixa vibração, causadoras de certos males físicos, mas principalmente, transformam o fumante numa espécie de tronco retorcido e fossilizado, daqueles que anteriormente vos descrevemos. Da mesma forma que o tabagismo compromete a função pulmonar, os alvéolos perispirituais sofrem um processo de petrificação, comprometendo as funções perispirituais de oxigenação psíquica. Após o desencarne de um tabagista, levando em consideração que todos aqueles recém-desencarnados mantêm por algum tempo as sensações peculiares da vida física, mergulha num desesperado estado de sufocamento que perdura longo período até que se habitue à sensação. 152. Qual a vinculação do Vale das Drogas e o mundo dos encarnados? Ramatis. Diferentemente de algumas regiões umbralinas, que estão inacessíveis para o mundo dos encarnados, o Vale das Drogas mantém seus portões abertos, sendo muito fácil identificarmos indivíduos encarnados, que através do desdobramento pelo sono ou desprendimento perispiritual ocasionado pelo efeito das drogas, aprisiona-se rapidamente aos lodaçais desta região.
Vemos jovens e idosos, crianças, mulheres e homens dividindo o mesmo espaço, na busca pela minimização dos sofrimentos que lamentavelmente se dá através do caminho da drogadição. Trata-se de um local cuja assistência dos socorristas consiste em grande prioridade. Mas infelizmente o número de indivíduos comprometidos com o resgate destes irmãos é infinitamente menor do que os habitantes do Vale das Drogas, o que causa o atraso no esvaziamento destas regiões. 153. Quais as características das regiões habitadas por espíritos entregues ao sexo desregrado? Ramatiz, o Vale do Sexo, como é conhecido, compõe-se essencialmente de suntuosas construções que em muito lembram as termas romanas, locais onde costumavam ocorrer as mais movimentadas orgias, onde as bebidas alcoólicas e a prática do sexo coletivo eram comuns. Na fronteira entre os vales, notamos que se trata do Vale do Sexo pela intensidade das energias de sensualidade. São ondas intensas que arrebatam o indivíduo mais bem preparado. Razão pela qual os espíritos socorristas atuam sempre em equipe, sob o comando de um supervisor cujo estágio evolutivo encontra-se muito à frente, tornando as energias movimentadas neste vale inócuas durante as incursões de socorro. Vários locais abrigam bordéis e casas de prostituição australianas, frequentados por espíritos viciosos, ainda ligados a certos hábitos inferiores. Em sua maioria, constituem indivíduos que mantêm outros vícios, e habitam as redondezas. Mas há aqueles que uma vez dentro da faixa vibratória do Vale do Sexo, só conseguem sair mediante forte esquema de socorro espiritual. O Vale do Sexo possui finalidade semelhante ao Vale das Drogas, cujo objetivo é sempre fazer o indivíduo liberar o máximo possível de energia vital. Entretanto, as características do definhamento perispiritual provocado pela permanência no Vale do Sexo define-se pela perda do vigor mental, e surgimento da fadiga crônica, o que torna os pensamentos de seus aprisionados relativamente lentos, como se o simples ato de pensar necessitasse de um imenso desprendimento de energia. Assim como no Vale das Drogas, o Vale do Sexo é visitado por encarnados em desdobramento. 154. Sendo a perda do vigor mental e a fadiga crônica dois sintomas que indicam estamos ligados a este vale, haveria outros sintomas além destes. Ramatiz, podemos dizer que há vários outros sintomas a denunciar certas vinculações do terrícola com os umbrais australinos. Mas sem sombra de dúvidas, o desânimo, apatia e quase todos os sintomas que denunciam um estado depressivo, constituem indícios da vinculação com estes lugares. 155. Apesar do nome Vale do Sexo, há prática nestes locais. Ramatiz, curiosamente no Vale do Sexo, não existe a prática sexual da mesma forma que existe entre os encarnados. É que a forma que seus habitantes encontram para uma troca de energias consiste apenas num processo de simbiose ou elotismo. Práticas comuns tão logo o indivíduo ultrapasse as fachadas convidativas dos bordéis australinos. 156. Como não há sexo, se os indivíduos são atraídos para esses locais segundo o desejo incontido pela prática sexual. Seria possível nos explicar mais detalhadamente? Ramatiz, as energias do que circulam pelo Vale do Sexo são de altíssima sensualidade. Logo, prendem ao indivíduo mais bem resolvido, tornando-se difícil a libertação destas peias de envolvimento sensual. Entretanto, tais energias atuam provocando deformidades perispirituais e lesões nas regiões cerebrais e no aparelho genital, além de promoverem verdadeira deformação na aparência daqueles que se entregaram à intensidade das forças que envolvem o Vale do Sexo. Consequentemente não será possível encontrar homens ou mulheres possuidores de um corpo bem formado, ou de aparência bela, mas apenas monstros distrofiados portadores das mais estranhas anomalias cromossômicas.
Seus corpos mais se parecem com pedras envolvidas por um limo ascoroso e pegajoso, de forma que ao serem tocados, liberam uma substância viscosa de odor acrebite. Tal substância é rapidamente absorvida pelos suaves tecidos perispirituais e são liberadas apenas sob intenso tratamento vibracional. Logo, um simples momento nestes locais é capaz de intoxicar o perispírito de forma assustadora. 157. E quais seriam as consequências da absorção desta substância? Ramatiz. Há duas situações que necessitam ser levadas em consideração. Primeiramente, tais substâncias, quando contaminam os desencarnados, os fazem levar para o processo reencarnatório males do aparelho urinário, tais como infecções oportunistas e patológicas. Certas miopatias, neuralgias e miomas, sendo estes últimos os mais frequentes indícios da presença dessas toxinas, encontradas no Vale do Sexo. Para o caso dos encarnados que frequentam por desdobramento ou encontram-se aprisionados em tal região, a fadiga, apatia e a dificuldade de concentração ou hipermnésia constituem indícios, e a tendência a uma constante troca de parceiros unida à incapacidade de satisfação física ou psicológica após a prática sexual, revela um grau de comprometimento ainda maior. 158. E os casos de sexolatria cada vez mais frequentes em nossa sociedade possuem vinculação com este vale. Ramatiz. Sexólatras sofrem de um processo obsessivo pesadíssimo, pois se encontram em total estado de subjugação diante daqueles que mantêm o controle do vale do sexo. A incapacidade de satisfação revela interessante mecanismo obsessivo, que os faz agir feito máquinas. São passíveis de cura através de uma abordagem clínica aliada ao socorro espiritual. Seus obsessores necessitam tratamento semelhante, mas acima de tudo, é necessária total conscientização e valorização do aparelho reprodutor. Pois aqueles que se entregam ao sexo indiscriminado, provocam lesões perispirituais que fatalmente os levará à esterilidade diante dos ciclos reencarnatórios e importância da paternidade no terceiro milênio. Não havendo controle da sexualidade, abrem-se portas para o surgimento de doenças iniciáticas, que constituem enfermidades de reajuste vibratório. É preciso lembrar que há muitos sexólatras em vossa sociedade, sem que se apercebam disto. 159. Vivemos um período onde a prática do sexo parece ter fugido ao controle, e cada vez mais ele é exibido como algo normal, à luz do dia. O que dizeis sobre isto? Ramatiz. No momento em que o terrícola recebe sua carta de maioridade, precisa demonstrar perante o pai que é capaz de honrar todas as prerrogativas que recebeu para que se torne um cidadão consciente. A prática indiscriminada do sexo não pode ser tratada como algo normal por vós, muito embora tal assunto ainda constitua um tabu para algumas sociedades. Entretanto, o surgimento de mazelas como a AIDS faz certas doenças venéreas parecerem quase nada, sabendo que há 400 anos, várias das doenças sexualmente adquiridas levaram à morte muitos indivíduos. Na medida em que o terrícola reconhece a importância da responsabilidade que possui perante as outorgas que recebeu, redescobre os valores morais. Assim descobrirá que o sexo por sexo constrói rombos na alma e destrói as possibilidades de harmonia e paz interior. 160. E quais seriam as consequências da prática do sexo por sexo? Ramatiz. Aqueles que se envolvem nesta prática apenas para a troca de prazer, promovem um adensamento dos veículos perispirituais. Trazem para o seu fortalecimento dos 5 sentidos físicos, e escasseiam os sentidos que abrem as portas para o mundo da espiritualidade superior. Perispiritualmente geram anomalias em seus órgãos sexuais, que podem ser avistados pela visão psíquica como órgãos deformados, e liberam incessantemente um visco de matiz mostarda. O cheiro espiritual se assemelha aos tons ácidos,
sendo fácil o seu reconhecimento através da sensibilidade psicoolfativa. 161. Tais praticantes estariam envolvidos com as hostes que habitam a região do Vale do Sexo. Amartis. Raramente um indivíduo entregue a tais práticas não está ligado a esta região. E se não está, seria apenas uma questão de tempo até que se tornasse vítima dos impiedosos aliciadores umbralinos. 162. Haveria uma solução terapêutica para estas pessoas, acometidas de males do desregramento sexual? Amartis. A constante moralização e espiritualização constituem atualmente o mais forte elemento de restauração dos valores da alma, em detrimento dos valores do ego. 163. Segundo vossas explanações, Tamerlane chefia uma instituição trevosa ligada ao sexo desregrado, com o objetivo de atacar diretamente aos médiuns. Tal instituição é a responsável pelo aumento da prática do sexo desregrado em nível mundial. Amartis. Tamerlane parece se deleitar com o que ocorre em vosso planeta. Entretanto, sua perspicácia o faz esperar desapressadamente o momento em que irá deflagrar no movimento espiritualista o desregramento pelo sexo. Isto porque a mediunidade provoca o aumento das percepções da alma, incluindo as energias que envolvem a sexualidade como um todo. A sexualidade é a bendita força cedida para vós a fim de que a espécie perpetue. Há no terrícola um impulso quase que irresistível no tocante à sexualidade, que deve ser regulada gradualmente no sentido de que vossas famílias sejam gestadas, ou seja, deveis fazer um planejamento familiar. Por outro lado, chegou o momento em que o terrícola precisa aprender a lidar com as forças aparentemente indomáveis da sexualidade. Sem o respeito a si próprio e ao próximo, infelizmente este controle não será alcançado. Reconhecemos que as religiões e as doutrinas filosóficas precisam abordar com mais propriedade, livre dos tabus e preconceitos, a sexualidade. Pois a instrução fará com que o terrícola observe com maior cautela as consequências e que se ache exposto pelo uso descuidado de uma ferramenta de ascensão espiritual. A ação dos socorristas e os postos de socorro. 164. Dadas as condições vibratórias dos umbrais astralinos, onde estariam situados os postos de socorro? Amartis. Essa é uma questão de enorme relevância. Há postos de socorro espiritual localizados nas mais diversas regiões. Porém, na medida em que estas regiões vão adensando, torna-se impossível para os espíritos socorristas a permanência nestes locais, tendo em vista que suas condições vibratórias impedem a descida em regiões mais profundas. Logo, os postos estão localizados nas regiões da superfície umbralina. 165. E como seria a estrutura desses postos? Amartis. Funcionam como ambulatórios capacitados para receber um número razoável de indivíduos recém-chegados dos umbrais, prestarem-lhes os primeiros socorros, que consistem nas irradiações de cromoterapia, cirurgias mais simples, e até mesmo oferecer-lhes repouso até que despertem do torpor provocado pela permanência nas regiões trevosas. Ali trabalham médicos, enfermeiros e voluntários. Todos na mais perfeita harmonia, sem posição hierárquica, mas conscientes de que todos prestam importante atendimento ao semelhante. Estes socorristas estagiam nos ambulatórios umbralinos com o propósito de se inteirarem das mazelas espirituais que acometem os habitantes umbralinos. Pois num futuro próximo, com o decreto reencarnatório, haverão de prestar o mesmo ofício no mundo físico, reencontrando aqueles que um dia socorreram. Reencarnados, ocuparão o papel de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, aconselhadores, religiosos, advogados, médiuns, curadores, enfim, estarão dispostos nas mais variadas profissões para que cooperem na recuperação destes irmãos cuja necessidade reencarnatória se faz urgente. 166.
Sabendo que a limitação imposta pelas condições vibratórias impede a realização de trabalhos nas regiões abissais, como este problema é resolvido? Ramatiz, levando em consideração que há muitos habitantes umbralinos engajados no trabalho de assistência, são eles que fazem frente aos resgates em regiões vibratoriamente incompatíveis com estes irmãos que permanecem nos ambulatórios. Algumas incursões são promovidas por espíritos de maior conhecimento sobre as leis que regem a estruturação da energia cósmica. E por serem capazes de modificar a própria estrutura perispiritual, adaptam-na rapidamente ao ambiente para o qual se destinam. Formam estes irmãos os grupos que finalizam as operações de resgate em determinados quadrantes umbralinos. 167. Poderia nos explicar como funcionam estas operações? Ramatiz, uma vez que haja um planejamento de resgate em determinada região, as equipes de olheiros, que consistem naqueles habitantes umbralinos já em condição de encaminhamento, mas conscientes de seu dever fraterno, optaram por permanecer maior período nos umbrais. Estes irmãos formam os olhos dos socorristas, pois são capazes de mapear as regiões umbralinas de forma impressionante. Afinal, conhecem todos os meandros destas regiões. Após o mapeamento, grupos de radiadores se dirigem até a fronteira do quadrante umbralino o qual se pretende, daqui a algum tempo, iniciar o processo de resgate. Estes irmãos iniciam um trabalho de recuperação vibratória do lugar, que consiste em melhorar a psicosfera local e provocar o despertamento daqueles que se encontram como que num estado de catatonia, adormecidos ou profundamente impregnados pelas pesadas energias ali existentes. No momento em que a psicosfera melhora, há uma espécie de despertar coletivo. É como se o dia estivesse por amanhecer e muitos daqueles que experimentavam sono secular, passam a enxergar melhor o mundo que os cerca. E muitos destes irmãos experimentam pela primeira vez, após vários anos de permanência nestes locais, um forte desejo de libertação. Somente a partir desta melhoria na psicosfera local, estão aptos ao resgate. Então as equipes de socorristas atuam procedendo com o encaminhamento destes irmãos, que primeiramente são recolhidos aos ambulatórios. Ali é realizada uma espécie de melhoria vibracional que os condicione para os planos mais elevados onde os hospitais de melhor estrutura se encontram. O processo de condicionamento vibratório destes irmãos é bastante semelhante aos conceitos básicos de mergulho em grandes profundidades. Na medida em que vossos mergulhadores retornam das fossas mais profundas, é necessária uma parada a certa profundidade para que o organismo se adapte à diferença da pressão, evitando o surgimento de embolias e outros distúrbios. Não havendo condições vibracionais para o encaminhamento destes irmãos a hospitais localizados em regiões superiores, os mesmos permanecem repousando em cápsulas que se assemelhem às vossas câmaras hiperbáricas. São elas que promovem o desadensamento perispiritual, proporcionando, após algum tempo, plenas condições de encaminhamento destes irmãos. 168. Durante estas operações de resgate, há irmãos que resistem ao socorro. Ramatiz, vários irmãos, apesar de terem consciência da oportunidade magnífica que se acham expostos, por questões de apego, fraqueza e por manterem vícios, não conseguem aceitar que o socorro se processe. 169. Haveria alguma solução para os mais resistentes? Ramatiz, é neste momento que outra importante equipe entra em ação, os médiuns. Em situações onde é necessária a intervenção realizada através do choque anímico, as equipes mediúnicas são requisitadas. Levados em desdobramento espiritual, os médiuns funcionam como que um instrumento que promove o despertar da consciência destes irmãos mais resistentes. 170. E como funciona o choque anímico? Ramatiz, as equipes mediúnicas, em pleno trabalho de assistência espiritual, funcionam como fios de aterramento elétrico,
por onde passa a energia que necessita ser descarregada, e que congestiona o perispírito destes irmãos necessitados do socorro. Envolvidos por densa energia, que lhes dificulta o raciocínio lógico, uma vez que entram em sintonia com os médiuns incorporadores, toda a energia que lhes cercava é imediatamente consumida pelos mecanismos mediúnicos, como se houvesse um despertar abrupto em meio ao mais profundo sono. Então, os trabalhos de conversa fraterna reforçam a ideia de que estes irmãos podem sim, abrir mão da situação em que se encontram, para alcançarem estágios de paz e crescimento moral. 171. Há equipes de socorro operando em regiões mais profundas dos umbrais astralinos. Ramates, sim. São equipes formadas a partir dos próprios moradores. Funcionam como que mutirões de assistência ou fontes de captação de indivíduos que não mais suportam viver naquelas regiões. Uma vez que manifestem o desejo de mudança, são encaminhados para as colônias de adequação vibracional e lá permanecem até que seu padrão vibratório ascenda. Estas colônias funcionam como instituições de reabilitação moral. Seus internos recebem lições e tratamentos que os despertem para as verdades divinas, sendo que a permanência destes irmãos em locais como estes deriva da capacidade de absorção destas verdades, que além de serem aprendidas, necessitam ser incorporadas na vivência diária. Isto não significa que manterão por toda a eternidade tal condição, mas sim, fazem isso naquele momento para que consigam obter condições vibratórias que os possibilite o desprendimento das regiões em que antes habitavam. 172. O magnetismo das regiões que habitavam provoca algum tipo de reação nestes irmãos. Ramates. A vinculação com estes locais promove fortes crises de abstinência e vazio existencial. Pois em fase de adaptação, é natural que estes irmãos sintam fortes náuseas, mal-estar, crises emocionais e outras reações mais estranhas. Mas com o tempo e a prática incansável da caridade por parte dos mutirões, a adaptação se realiza e logo são encaminhados para regiões superficiais dos umbrais astralinos. Poderíamos comparar estas reações com o que ocorre no terrícola diante de uma mudança de altitude ou durante um mergulho em grandes profundidades. Certamente o corpo físico haverá de reagir quando submetido às variações atmosféricas. No mundo espiritual não é diferente, exceto pelo fato de que a pressão vibracional exerce profundas alterações no psiquismo do indivíduo, condicionando-lhe muitas vezes a loucura. Pois os centros de força perispirituais reagem ao menor sinal de alteração vibracional, tornando impossível o controle dos veículos por entre os quais o espírito se manifesta. 173. Espíritos superiores costumam visitar estas regiões mais profundas. Ramates. Visitam com frequência. Porém vestem-se de uma abóboda dourada capaz de lhes proteger da vibração perniciosa dos umbrais. Suas estruturas perispirituais altamente sutilizadas pela condição ascensionada, seriam facilmente agredidas pela acidez atmosférica da região. Portanto, mesmo que desejem ardentemente participar dos trabalhos de socorro, não seriam capazes. 174. Não sendo capazes de auxiliar diretamente nos trabalhos de resgate, estes irmãos colaboram de alguma forma. Ramates. Formam uma espécie de conjunto de disjuntores e fusíveis que transformam energias de altíssima vibração em energias mais densas. Esta operação é realizada através de uma corrente de orações, promovidas por espíritos ascensionados, que vibram para outros grupos de menor ascensão, capazes de adensar as vibrações altamente sutis. Uma vez que realizem este adensamento de energias, as direcionam para outros grupos, de ascensão ainda menor, e assim por diante. 175. Existe algum ponto comum entre os habitantes umbralinos e seus socorristas? Ramates. Como não poderia deixar de ser, tornamo-nos responsáveis por todos aqueles a quem um dia desencaminhamos, ou ainda,
recebemos autorização do alto para que possamos cooperar para com aqueles que amamos. Todos os socorristas são movidos pelo amor que devotam aos habitantes dos umbrais astralinos. Pois estes representaram no passado grandes amores. Por outro lado, muitos também foram iniciados nos vícios e se perderam na noite das encarnações. Tal realidade nos diz que muitos socorristas trazem lembranças de um passado de desregramentos, mas cuja força de vontade lhes fez superarem a si mesmos para depois ajudarem aqueles a quem um dia prejudicaram. 176. Esta realidade nos mostra que muitos destes socorristas ainda estão vinculados às regiões umbralinas, porém através dos compromissos de encaminhamento. Talvez esta pergunta vos soe um tanto pedante, mas seriam confiáveis estes irmãos, uma vez que ainda estão ligados aos umbrais? Ramatiz, vossa pergunta não soa de forma pedante, mas sim, livresca. Ora, não podeis proferir julgamentos com base naquilo que não foi vivido, mas apenas aprendido em algum livro. A noção de que semelhante cura semelhante provém da experiência de que um ignorante das dores alheias jamais seria capaz de ajudar na cura dessas dores. Tais irmãos, apesar de não estarem totalmente libertos de muitos hábitos condenáveis por vós, constituem grandes autoridades no tocante ao conhecimento dos umbrais e sua realidade. Pois viveram as torturantes rotinas do apego aos mais variados vícios, e sabem como ninguém as dores provocadas por estes apegos. São, portanto, os melhores especialistas em resgates umbralinos que podemos dispor. A religião e o contato com Deus nos umbrais. 177. Há templos religiosos nos umbrais. Ramatiz, próximos a cada vale, localizados em pontos de fácil acesso, encontram-se os templos universalistas, responsáveis pela perpetuação da imagem de Deus nestas regiões onde o sofrimento é rotina. Enganam-se aqueles que acham inexistirem locais de representação deísta. Pois mesmo na mais intensa das escuridões umbralinas é possível ouvir a palavra de Deus através de algum representante religioso. E estes irmãos, por viverem nestas severas regiões, não perderam o contato com Deus. Na verdade se encontram em momentânea incapacidade de percebê-lo. Pois Deus está em todos os locais, até mesmo nas regiões mais trevosas dos umbrais astralinos. 178. Esses templos universalistas são dirigidos por quais linhas religiosas? Ramatiz, se vos dissemos universalistas, queremos dizer que estes espaços são de livre uso por parte de representantes de quaisquer religiões. É possível encontrar um pastor evangélico cedendo espaço a um sacerdote ortodoxo, ou um babalorixá a um preletor espírita. Compreendendo que as religiões são apenas um meio que nos permite o encontro com Deus, estes abnegados irmãos baixam a bandeira das diferenças e atuam em conjunto para o esclarecimento e socorro daqueles que necessitam de suas orientações. É curioso observar, mas o movimento universalista de vosso orbe nasceu nos umbrais astralinos por absoluta falta de consistência social. Em meio às extenuantes condições dos habitantes umbralinos, o melhor que se podia fazer era unir esforços. E assim perceberam os mais variados líderes religiosos que o fanatismo fecha a alma para com os desígnios divinos. 179. Há templos religiosos onde o fanatismo toma conta de seus adeptos. Ramatiz, em certas regiões é possível encontrar as ruínas de templos medievais, onde seus adeptos concorrem para a proliferação dos ensinamentos anteriores aos de Moisés. São lições dificilmente adaptáveis aos dias de hoje, porém, cultuadas com grande fervor. Não podemos dizer que estes irmãos são fanáticos, pois seu fervor, no fundo, mostra a necessidade de mostrarem a Deus o quanto lhe amam. Mas existem locais de vibração assombrosa, frequentados por alguns dos ayatollahs mais radicais e seus seguidores suicidas. Nestes templos é possível encontrar,
A despeito outros lugares onde habitam os mutilados, indivíduos que trazem suas cabeças em bandejas, ou mesmo, carregam seus membros, decepados por efeito de alguma bomba detonada em ataques suicidas. Estes irmãos acreditavam piamente que ela estaria lhes esperando para celebrar o sacrifício e a participação na Guerra Santa. Encontraram apenas dor e sofrimento após reconhecerem seus corpos esfarrapados, atirados a metros de distância do local da explosão. Reconhecemos, entretanto, que é muito melhor estes irmãos frequentarem tais templos do que permanecerem vagando pelas regiões mais densas. Assim como ocorre em todas as longitudes siderais, ali também é possível sentir a presença do Pai. E não tardará o momento em que todos serão despertos de suas crenças destrutivas. 180. Existe algum momento em que os umbrais são tomados pelas vibrações que vêm do alto. Ramatiz, todos os dias o crepúsculo matutino, de notável brilho quando visto daqui dos planos superiores, inspira a mais profunda oração e consequente irradiação de fluidos para todas as regiões umbralinas. Daqui é possível enviar boas energias que, ao atingirem nossos destinatários, promove temporário alívio das dores e intensa paz interior, que infelizmente dura pouco tempo. Em épocas festivas, ocorridas em vosso planeta, toda a emanação de amor irradiada pelas famílias em harmonia, é conduzida aos planos inferiores com o intuito de acalentar os corações vazios e solitários. Pois que estes indivíduos também são filhos de Deus. 181. Datas como o Natal são celebradas nos umbrais astralinos. Ramatiz, há vários irmãos de hospedagem milenar. Estes sequer ouviram falar do Cristo Jesus. Mas o período natalino é lembrado até mesmo pelo indivíduo mais identificado com as ações nefastas, ainda que o desrespeitem e não reconheçam suas belas lições, exemplificada no Evangelho. Mas não há razões para comemorar. A tristeza é um sentimento constante nestas regiões, e, por terem ganhado certo empedernimento em seus corações, as lágrimas de emoção costumam ser derramadas apenas quando se dão conta de sua triste realidade perante os irmãos socorristas. De outra forma, os choros refletem uma alma no mais profundo desespero. 182. Há celebrações, procissões ou rituais típicos nos umbrais. Ramatiz, de acordo com o que possuem ao seu dispor, certos habitantes umbralinos conservam os mesmos hábitos de quando estavam encarnados. Suas construções, que se assemelham em muito às vossas casas, trazem imagens religiosas, estandartes e bandeiras, crucifixos e outros relicários. Aos que vagueiam pelos vales de sofrimento, é possível encontrar nos bolsos de suas roupas esfarrapadas algum osculatório bentificado nas missas de vossas igrejas, em algum momento em que este perdido irmão havia frequentado quando vivia na matéria. A imagem etérica, gravada a partir de seus anseios mais profundos de encontrar Deus, foi capaz de plasmar em seu bolso tão preciosa relíquia. Esta, ao ser descoberta, trará a consciência de que este irmão poderá, no momento em que desejar profundamente, libertar-se dos grilhões do sofrimento imputados pela permanência nos umbrais. E naquele instante ele poderá ser encaminhado pelos socorristas. A urgência da prática mediúnica. 183. Sabendo que muitos indivíduos reencarnam trazendo consigo a mediunidade, o que terias vós a dizer sobre a necessidade da prática mediúnica? Ramatiz, todos os médiuns trazem consigo, adormecido no âmago de sua consciência, a carta que assinaram perante as altas entidades siderais, ocasião em que se comprometeram participar da transformação planetária na condição de socorristas encarnados. São os médiuns a outra extremidade da corrente de auxílio aos necessitados, e, diante de tal situação, precisam olhar para seu desiderato com grande seriedade, sabendo que assumiram por livre e espontânea vontade os préstimos do socorro espiritual.
Sabemos que o não cumprimento de uma função importantíssima acarreta na formação de uma lacuna em meio ao trabalho valoroso de resgate. Tal situação haverá de pesar diante do primeiro acerto para com a contabilidade sideral. Por isto, fazemos deste apelo verdadeiro chamado. Pois chegou o momento em que todos precisamos atuar sintonizados com os propósitos do alto, em auxílio aos necessitados do corpo e da alma, sejam encarnados ou desencarnados, ricos ou pobres, independente de sua formação religiosa ou raça. 184. A urgência da prática mediúnica pode levar um indivíduo ao desenvolvimento de alguma doença ou hábito vicioso. Ramatiz. A urgência espiritual tem levado muitos indivíduos ao processo de autodestruição. Pois sendo médium uma anteninha a captar os chamados daqueles mais necessitados, não raro, são colapsados pelos mais variados distúrbios que enchem os consultórios médicos e terapêuticos, e muito mais as casas de oração e assistência espiritual. 185. Haveria uma forma de facilitarmos o encaminhamento destes médiuns que se encontram em situação de urgência. Ramatiz. Há um consenso dentro das instituições doutrinárias que exercem a mediunidade, no sentido de que boa parte dos doentes que lhes procuram, são portadores de mediunidade. Tal consciência não pode ser mais correta. Entretanto, muitos daqueles que chegam aos fiapos, desmazelados, conturbados diante da vida, além do socorro espiritual, necessitam ser conscientizados de que somente a prática de bons hábitos, dentre os quais o exercício mediúnico, será capaz de lhes tirarem de tal situação. Pois muitos dos desequilibrados mantêm sérios compromissos de encaminhamento junto aos seus, que se encontram em total sofrimento nas regiões umbralinas. E por existir uma íntima ligação entre estes irmãos sofredores, há uma troca intensa de energias psíquicas que promovem o desequilíbrio. Muitos daqueles que padecem dos males da alma, somente encontrarão a paz no momento em que a última de suas vinculações umbralinas for resolvida através dos trabalhos de socorro espiritual. Cabe, aos dirigentes de grupos mediúnicos, a tarefa de abrir espaço aos novos médiuns propondo-lhes um treinamento específico de educação mediúnica. Pois é somente oportunizando a estes irmãos os labores do socorro espiritual, que a autêntica cura da alma se processará. 186. Isto significa que é necessário desenvolver métodos de educação mediúnica assim como a efetivação desta prática de auxílio ao mundo espiritual. Ramatiz. Já está mais do que na hora de acabarem, os dirigentes, com o pensamento sectarista e preconceituoso, que os leva a julgar aqueles os quais deveriam auxiliar. Ninguém, por mais sensibilidade que possua, é capaz de avaliar em profundidade as dores e necessidades de outrem. Ademais, muitos destes médiuns que chegam aos montes em vossas casas religiosas, mantêm sério compromisso de encaminhar seus irmãos, presos às regiões umbralinas. E se aquele que, tendo condições de asfaltar este caminho, por questões egoísticas ou mesmo por radicalismo doutrinário deixar de promover o ofício da mediunidade, estará assinando verdadeira promissória em branco. 187. A eclosão dos fenômenos da mediunidade e também suas consequências desastrosas revelam essa urgência de esvaziamento umbralino. Ramatiz. Os medianeiros constituem a ponte que conduz a humanidade ao conhecimento de que o mundo espiritual regula o mundo físico. Vossas realidades sociais se mostram grotescas porque a necessidade do trabalho fraterno cruza o limiar da emergência. Já está passando da hora e o processo de despertar mediúnico vos toma de assalto. Nunca houve, noutras épocas, necessidade tão grande em relação aos trabalhos de reciclagem astral. O momento é de promoção sideral, mas antes disso, faz-se necessária a limpeza de vossa casa planetária bem como no interior da alma. Por esta e outras razões, eclode no seio da humanidade não somente as espiritopatias como também o surgimento de novas metodologias terapêuticas,
baseadas na realidade do espírito imortal. 188. Quanto ao desenvolvimento de uma escola de médiuns, ficaria a cargo das doutrinas cujas práticas mediúnicas são aceitas. Amartys, embora seja mais fácil criar ou ampliar estas escolas de médiuns dentro de doutrinas como a doutrina dos espíritos ou a doutrina umbandista, a mediunidade não pertence a nenhuma religião, mas sim, é patrimônio da humanidade. Deverá chegar o dia em que a Universidade de Médiuns profira as lições de moralização e prática de assistência aos mais necessitados através do intenso contato com o mundo invisível, ou operando neste, em regiões onde a carestia ultrapassou níveis da tolerância humana. Reconhecemos existir métodos maravilhosos de educação e aprimoramento mediúnico. Mas o contato para com o mundo invisível não deve ser privilégio de apenas alguns. Ao contrário, deverá ser uma constante atitude de oração junto a cada indivíduo que habita o planeta Terra, ainda que tal realidade leve tempo para ocorrer. Levando a mediunidade para o campo da universalização, a imagem divina ou diabólica dos médiuns deverá ser substituída pela ideia natural de que todos somos mediadores das energias do que vertem do cosmo. 189. Vosso apelo seria um convite para o surgimento de novos centros de educação mediúnica. Amartys, todos aqueles que quiserem auxiliar seu próximo através dos ensinamentos do Cristo Jesus, terão todo o apoio dos espíritos beneplácitos. Provocando a melhoria na vida das pessoas, estaremos naturalmente provocando melhorias em nossas próprias vidas. Porém, não somente as realidades da alma devem ser reveladas aos irmãos desconhecedores destas verdades, mas também, é preciso convocá-los ao caminho da reforma interior. Pois ninguém é capaz de ensinar aquilo que não aprendeu e incorporou devidamente em sua vida. Do contrário, tornar-se-vosão apenas meras vozes ecoando no vazio. O caminho da vivência fraterna, baseado na retidão moral e na constante preocupação com as realidades planetárias, tornará vosso planeta um mundo harmonioso, verdadeiro jardim onde desabrocham as mais lindas flores, coberto pela mais verdejante campina e tomado pela paz. Não poderá haver lugar mais feliz do que este. Terapia para os direitistas do Cristo. 190. Chegará o tempo em que as casas espiritualistas e os consultórios terapêuticos desenvolverão seus trabalhos baseados num sistema holístico, proporcionando assim não somente a terapia para o espírito ou corpo, mas para a alma em seu sentido pleno. Amartys, muitas casas espiritualistas já desenvolvem trabalhos interessantes obtendo resultados bastante satisfatórios. De igual forma, vários profissionais da saúde já aceitam seus pacientes como seres que possuem certo grau de espiritualização. Entretanto, observamos que enquanto uns trabalham nos meandros do espírito, aprofundando seus estudos dentro da região mais impalpável do psiquismo humano, os outros possuem grandes dificuldades em sair da superficialidade onde se encontram os corpos energéticos fundamentais para o perfeito funcionamento do corpo físico. Certamente ambos estão no caminho certo e haverão de se encontrar mais adiante, quando várias conquistas se fizerem marcar a evolução das pesquisas no campo do psiquismo. Precisamos levar em consideração que a alma de um indivíduo encarnado, em sua mais perfeita concepção, abriga informações úteis para este mesmo indivíduo no tocante à sua proposta encarnatória. É curioso observar o surgimento de teorias interessantíssimas sobre o psiquismo, mas de alguma forma elas tendem ao aprofundamento exagerado, pretendendo estudar os veículos mais próximos ao eu superior, enquanto aquela nuvem mais espessa cujas manifestações inteligentes retratam as necessidades de aprimoramento do indivíduo se encontra quase que intocada, à espera de algum pesquisador dedicado. Quando a alma ganhar espaço em vossas pesquisas, saindo da condição de mero assunto para filosofar, e quando ela for instrumento de abordagem terapêutica, seja nas casas espiritualistas ou consultórios terapêuticos,
Então haverá grande avanço rumo à compreensão sobre a cura autêntica. 191. Sabemos que há uma diferença conceitual entre alma e espírito, sendo que a alma é a designação para o espírito encarnado, enquanto que espírito designa um indivíduo desencarnado. Haveria alguma diferença entre as alma e espírito? Ramatiz, apesar das pesquisas já existentes no campo do psiquismo, tanto a alma quanto o espírito são dois grandes desconhecidos da humanidade terrícola, até mesmo para as seitas esotéricas, que possuem algum domínio sobre o conhecimento da anatomia oculta do ser humano. Mas precisamos levar em consideração que tais conhecimentos foram repassados ao longo dos séculos, e seus primeiros instrutores, profundos conhecedores deste assunto, não somente dominavam a palavra a ser ensinada como também possuíam a vivência dos estudos. Conheciam na prática, através dos mais variados laboratórios e experimentações, a anatomofisiologia tanto da alma e do espírito. Estes dois elementos não são a mesma coisa. Pois quando um indivíduo se encontra em franca vivência encarnatória, experimenta sensações bastante distintas daquelas que terá quando retornar à pátria espiritual. Não havendo distinção, vossas casas espiritualistas aplicam o mesmo método tanto para encarnados quanto para encarnados, sendo que atualmente existe o despertar da consciência no que tange a diferenciação destas duas condições situacionais. 192. Nos dias de hoje contamos com uma terapêutica avançada, capaz de promover importantes modificações na estrutura perispiritual a partir do desdobramento espiritual. Trata-se da apometria. Seria esta ferramenta uma importante aliada na descoberta ou desenvolvimento de um método que ajudasse na diferenciação entre alma e espírito. Ramatiz, não é necessário envolver vossas energias na diferenciação entre um estado e outro, pois alma e espírito são mesmo condições distintas. A apometria é ferramenta útil para qualquer abordagem, pois sua flexibilidade permite aos mais diversos grupos uma aplicação eficaz e esclarecedora. Mas insistimos que, como todas as placas que sinalizam o caminho da evolução, é necessário utilizar esta importante ferramenta como suporte e não como vetor, conforme alguns estudiosos e praticantes apométricos o fazem. Pois é de vosso conhecimento que a cura transcende a qualquer técnica. Queremos com isto vos dizer que a apometria, utilizada para o espírito ou para a alma, consiste no mesmo procedimento técnico. Entretanto, e a visão do terapeuta da alma que deve se abrir para as diferenças existentes em meio ao mundo dos encarnados e desencarnados. Desta abordagem tirar-se-ão importantes aprendizados, que por sua vez deverão impulsionar vossos tratamentos. 193. Em questões de manifestação, haveria uma diferença entre as alma e espírito. Ramatiz, as condições manifestativas do espírito são de caráter infinito. Uma vez liberto da matéria, observando suas condições vibratórias, poderá se manifestar de várias maneiras, seja através da forma ideoplástica, mental ou emocionalmente. E na medida em que ascende, sua condição torna-se ainda mais rica, chegando a irradiar matizes multicores. Estes carregam informações tanto sobre as condições vibratórias daquele espírito que está a irradiar, como também seus conhecimentos mais sublimes, que irradiados, ficam à disposição de todos aqueles que conseguirem, desejarem ou aceitarem a irradiação. A alma, por sua vez, possui um nível de atuação bastante limitado, e seu ponto de referência será sempre a manifestação na consciência física. Tanto que o despertamento do indivíduo face às realidades do espírito imortal se dá na medida em que sua alma é capaz de perceber a manifestação divina da fonte que a alimenta. E esta fonte situa-se no imo do espírito. A alma designa a índole, moral, condições afetivas tênues e pacíficas, gestos inconscientes em relação ao amor fraternal e solidariedade. Mas também designa as condições do espírito no tocante às superações necessárias ao seu aprimoramento evolutivo. A alma também é tempestade,
que cede espaço para a calmaria. Portanto, as manifestações puramente humanas são características intrínsecas da alma, enquanto que as manifestações sublimes pertencem ao espírito. Porém, o espírito necessita da alma, capaz de lhe tornar encarnado, até que atinja o ponto onde a vida na matéria não lhe seja mais necessário. Terão passado alguns milênios até a total libertação dos laços da matéria. 194. E as terapias reencarnacionistas? Ramatiz, todas as abordagens que se voltem para os valores do espírito imortal têm nossa mais profunda simpatia, não exatamente por serem holísticas, mas por ampliarem a expectativa de melhora integral. E quando nos referimos a melhora integral, estamos querendo dizer que não somente o desaparecimento do sintoma é importante, como também a correção de hábitos e a tomada de consciência em relação ao fato de que o terrícola vive num planeta em plena fase de transformação, e como tal, também precisa seguir as tendências de mudanças para que se adapte o mais perfeitamente possível num mundo em que os hábitos primitivos deixarão de existir. Com a mudança planetária, um novo modelo de psiquismo fará com que vossos estudiosos revejam seus conceitos em relação ao que já se sabe acerca dos mistérios da alma. Então deverá surgir uma nova psicologia, abordando não somente a postura reencarnacionista como também holística. Ou seja, disposta a acolher as novidades que estão por surgir. 195. Em que seria útil uma terapia para a alma? Ramatiz, sabemos que as psicoterapias tradicionais abrangem campos relativamente profundos em relação ao ser humano, e também, que sua eficácia já foi incansavelmente comprovada. Porém, com o surgimento de doenças afetivas de difícil diagnóstico ou de tratamentos pouco eficazes, vossos pesquisadores e terapeutas precisam voltar sua atenção para isto. Pois o próprio psiquismo humano sinaliza tanto ao corpo quanto ao comportamento, as mudanças, que lhe são propostas sempre que algo novo emerge dos confins do espírito. 196. Mas as terapias tradicionais e mesmo as holísticas já não tratam das doenças afetivas. Ramatiz, vossas metodologias ainda ensaiam para o tratamento destas doenças, que em sua etiologia são relativamente complexas, não bastando apenas um olhar terapêutico ou especialização nesta ou naquela área. Os futuros terapeutas necessitam trabalhar a partir daquilo que são. Pois o condicionamento moral e a flexibilidade ante as dificuldades alheias, incluindo profundas noções de tolerância, amor ao próximo, humildade entre outros. Tais aptidões constituem o ferramental de todo e qualquer terapeuta que queira trabalhar com as doenças da alma. 197. Cremos não ser difícil o desenvolvimento de tais características, mesmo porque o ser humano é de natureza divina. Entretanto, observamos que o interesse por cursos de sensibilização humana diminui a cada instante, especialmente porque a humanidade busca o tão sonhado lugar ao sol. O que dizer sobre isto? Ramatiz, consideramos natural o desejo do ser humano no tocante ao desenvolvimento profissional e o consequente destaque no meio em que vive. Ponderamos, entretanto, que a crescente necessidade do diploma para quaisquer fins e o aumento da exigência do mercado de trabalho, que em vários setores já obriga o profissional a ir em busca de titulações e mais titulações, brevemente entrará em colapso, o que provocará uma espécie de mar de diplomados, todos sem espaço no mercado de trabalho. Em vosso tempo, a terrícola desperta para a busca de novas profissões, que preencham uma lacuna existente desde que as civilizações mais avançadas entraram em colapso. E todas elas, embora se tenha em mente que a robótica e outras tecnológicas cibernéticas haverão de substituir as mãos humanas, ainda assim o toque especial e a sensibilidade milenar do ser humano não podem ser substituídos. As profissões, por mais que o mercado de trabalho se torne exigente a cada dia, ainda assim clamam pelo desenvolvimento moral.
pois de nada adianta um profissional altamente qualificado, mas desprovido dos atributos morais tão necessários para a reconstrução do planeta. Aliás, os profissionais inescrupulosos estão com os dias contados. Pois a nova era dispensará seus préstimos, uma vez que estes já fazem parte de um contingente que não mais terá espaço em vosso planeta.